E a gente vai conversar então primeiro com o deputado Daniel Tsiziak, do PSDB, falando aí sobre essa questão da reforma da Previdência também, né? Deputado que é do grupo dos favoráveis à reforma, né? O deputado Daniel Tsiziak, ele que é do PSDB do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia a todos que nos escutam neste horário agora na Rádio Câmara. Importante dia para a história do Brasil, onde nós temos o compromisso de votar com responsabilidade, pensando no futuro de todos nós, daqueles que ainda vão vir nascer no nosso país. Então o Brasil precisa dessa reforma. Ontem esticamos nossas atividades na comissão especial, justamente por entender que o Brasil tem pressa, que nós temos 13 milhões de brasileiros na fila do emprego e que essas pessoas estão esperando ansiosamente a reforma da Previdência para que o Brasil possa aí, então, avançar, destravar a economia, gerar investimento, gerar emprego e voltar a crescer, né, e também trazer confiança e otimismo a todos nós. Agora, o deputado Samuel Moreira não acatou os pedidos aí dos policiais federais e o presidente da Câmara mesmo, Rodrigo Maia, já adiantou que essa concessão poderia gerar um efeito cascata, né, dentro da reforma, uma vez que outras categorias também certamente vão reivindicar aí a sua parcela digamos, de direitos e tentando, né, não perder alguma coisa com a reforma. Qual a avaliação que o senhor faz aí desse aspecto, né? De fato, o senhor acha que poderia gerar um efeito cascata e poderia comprometer a economia que se pretende fazer aí com esse projeto? Fazer política, Edson, é poder dialogar, é poder fazer acordos, concessões, é poder ter justamente essa condição de ver o que é o melhor para o Brasil e, claro, para muitas dessas atividades profissionais que entendem que têm e merecem aí uma aposentadoria diferenciada. Neste caso, se tentou, né, ver uma viabilidade dentro do projeto da reforma para que os policiais federais, rodoviários federais, pudessem ter, de fato, uma aposentadoria diferenciada diante de outras categorias. Porém, a proposta aí, em conversa com os próprios representantes desses policiais, não foi viável. Eu entendo que é o momento da gente fazer um projeto e fazer os ajustes necessários para aprovar a reforma da Previdência. Dificilmente, do tamanho que é essa reforma, do tamanho que é o país, do tamanho que são as desigualdades no nosso país, nós vamos conseguir contemplar a todos. Eu costumo dizer o seguinte, Edson, nós, como parlamentares responsáveis pelo futuro do Brasil, nós precisamos aprovar uma reforma que tenha responsabilidade fiscal, justiça social. E faço a seguinte metáfora: como um pai de família que tenha 5 filhos, nós precisamos olhar os 5 filhos de forma semelhante. Muitas vezes não vai ser igual. E muitas vezes nós não vamos conseguir contemplar aos 5 filhos da melhor forma possível, né? Então nós precisamos ter a convicção de que a reforma ela é essencial e de que, com certeza, abrindo uma brecha, abrindo uma exceção para alguma categoria, nós aí sim podemos comprometer toda a reforma da Previdência. O relator manteve, né, deputado Daniel Tsiziak, a idade mínima para aposentadoria de servidores da União de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Hoje essas idades são de 60 e 55 anos. Como é que o senhor avalia essa proposta? Ficou boa, sim? Eu acredito que o relator teve muita parcimônia para poder justamente fazer alguns ajustes, por acatar outras tantas sugestões durante tantas audiências públicas, tantas sessões que tivemos na Comissão Especial da Reforma da Previdência. O relator, que de fato é do meu partido, fez um trabalho não em questão de ser situação, oposição do PSDB, enfim, fez um relatório e acatou várias sugestões, inclusive sugestões trazidas ontem à noite e durante a madrugada, já na manhã de hoje, e neste caso apresentado,
eu acredito que teve alguns exemplos positivos, como da alíquota extraordinária. Acho que o relator fez o possível para atender as situações do Brasil. Eu quero aqui reafirmar o compromisso do PSDB com a reforma da Previdência. Essa reforma, ela não é do governo que está aí, ela não é do governo Bolsonaro. Nós podemos ter as nossas divergências, nós podemos ter os nossos problemas com o governo, discordar de vários pontos, mas nós temos que entender que a reforma da Previdência não é do governo Bolsonaro. A reforma da Previdência é do Brasil e para os brasileiros. Independente de quem ganhasse as eleições ano passado, o novo presidente da República teria que fazer uma reforma da Previdência. Então, nós não precisamos e não queremos mais aquele discurso de quanto pior, melhor. Nós temos que entender que este barco, estamos todos nós navegando. Políticos, sociedade civil, iniciativa privada, todos nós somos responsáveis pelo futuro que queremos para o Brasil. Então, eu tenho a certeza de que hoje nós vamos avançar na comissão, vamos dar o parecer favorável ao texto e vamos fazer andar para que na semana que vem nós possamos ter esse projeto no plenário para votação e votar sim antes do recesso. Agora, deputado, com relação à aposentadoria dos professores, houve aí a proposta de se reduzir, né, a idade mínima dos 60 para os 57 anos, né, para o caso dos professores. É uma categoria realmente que tem aí colocado bastante as suas demandas, justamente porque a reforma, do jeito que ela foi veio redigida originalmente, ela poderia aumentar até 10 a 15 anos o tempo de contribuição de uma professora para poder aposentar com o integral, o que seria bastante complicado, principalmente que a profissão é uma profissão extremamente desgastante, né? O que o senhor acha aí da solução encontrada? Hoje nós temos um caso específico, eu sou um defensor dos professores, assim como sou de tantas outras categorias, e acho que a melhor solução foi essa. Hoje nós temos uma situação atípica para os professores, então é difícil se estabelecer idade mínima, se estabelecer todo um tempo de contribuição, porque hoje nós não temos uma idade mínima para a aposentadoria de professores no regime geral. Então, estabelecendo isso, estabelecendo uma idade, estando, acho que, a contento dessa categoria, por mais que nós possamos entender de todas as dificuldades dessa atividade, que é estar na sala de aula, que é poder, né, ser responsável por uma formação de uma nação, os professores têm todo o meu respeito. Eu acredito que essa redução da idade e colocando justamente esses critérios, eu acho que faz, pelo menos, né, uma situação mais amena, por mais que talvez não seja ideal para quem esteja na sala de aula, mas o que eu defendo muito mais do que para o professor o tempo de contribuição ou a idade mínima, agora colocada no projeto da reforma, é a questão da valorização da sua carreira, é a questão da valorização profissional da sua atividade, da sua remuneração. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos valorizar esses profissionais, é claro, pensando também na sua aposentadoria, garantindo o seu salário, a sua aposentadoria, mas também durante a sua carreira o Brasil precisa repensar a sua remuneração. Eu tenho certeza que um professor não teria problema e não tem problema de trabalhar até os 57 anos ou até os 60 anos se tiver um bom salário. O grande problema é que hoje o Brasil não tem condições de valorizar esses profissionais, não tem condições de valorizar os professores e as professoras. Agora, como é que o senhor avalia, deputado Daniel de Aziac, o fato dos estados e municípios terem ficado fora da reforma? Essa proposta pode ser discutida no plenário? Elisabel, fui um defensor desde o início de que nós teríamos que fazer uma reforma da Previdência única. Nós vivemos num único país, num único Brasil, e que precisa de uma única reforma. Então nós não podemos pensar, e eu defendo até hoje, fazer uma meia reforma,
fazer um meio ajuste, senão nós teremos aí um meio otimismo, um meio investimento. Nós precisamos fazer as coisas por completo. Eu entendo que ainda no plenário nós possamos colocar estados e municípios, e eu sou de um estado que passa por dificuldades tremendas para honrar os salários, porque hoje, de cada R$100 lá no Rio Grande do Sul, R$68 são colocados para aposentados e pensionistas. R$68. Nós precisamos fazer uma reforma pensando de norte a sul, de leste a oeste, pensando no único país. Então, estados e municípios precisam estar contemplados na reforma da Previdência. Nós não podemos admitir que tenhamos reformas depois em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores. Nós precisamos sim incluir estados e municípios, porque vivemos num único país. Não adianta a gente pensar que vai solucionar o problema do Brasil não colocando estados e municípios, porque logo ali adiante, esses estados vão recorrer a quem? Vão recorrer à própria União, e aí vão pedir auxílio, e aí nós não vamos conseguir dar um remédio único para todos. Vamos ficar fazendo tudo de forma a ser completado no futuro. Então, acho que os 513 deputados federais têm um compromisso com o Brasil em primeiro lugar. Somos deputados federais. Nós precisamos votar reformas que mudem a vida de todos os brasileiros e brasileiras para melhor. Entendo, perfeito. Deputado Daniel Tiziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre reforma da Previdência. Deputado, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa nesta manhã de quinta-feira. Um excelente dia aí para o senhor. Vamos aí aguardar agora às 9 horas da manhã, começando aí a reunião da comissão especial para votação desse relatório. Muito obrigado pela participação e um grande abraço, deputado. Um grande abraço, obrigado, parabéns, Edson e Isabel, bom programa para vocês e que possamos conversar numa outra oportunidade, já com essa reforma aprovada. Perfeito, ok, perfeito. Grande abraço, deputado. Aí, deputado Daniel Tiziak conversando com a gente, ele que é do PSDB do Rio Grande do Sul.